noite, senhoras e senhores. Vamos iniciar mais uma sessão virtual do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais irá empossar como novo associado efetivo o professor Otávio Elísio Alves de Brito, que ocupará a cadeira número 47, cujo patrono é o escritor e historiador João Camilo de Oliveira Torres. Participam desta sessão o presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, o secretário-geral, Dr. Antônio Carlos Albuquerque, empossando o professor Otávio Elísio Alves de Brito e o presidente emérito, Dr. Wagner Colombaroli. E agradecemos a presença de todos, entre associados e convidados. Com a palavra, o presidente para a abertura da sessão. Muito boa noite aos associados, associadas, familiares, todas as pessoas aqui presentes, autoridades. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, instituição privada mais antiga de Minas Gerais em atividade, chamada a Casa de João Pinheiro, que fica maior a partir de hoje. É que acolhemos como associado efetivo o professor Otávio Elísio Alves de Brito, da terceira geração de ouropretanos, a família toda com raízes da Vetusta Escola de Minas de Ouro Preto. Otávio Elísio foi além, muito além. Engenheiro, professor, deputado federal, presidente do IEFA, presidente do 8º Congresso Mundial de Água, em 1983, secretário do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do Ministério da Cultura, secretário de Estado da Educação em Minas Gerais, deputado federal constituinte, 1987, 1990, e várias outras atividades, além de possuir inúmeras publicações de relevo. Este é um pálido resumo de seu labor incessante, sempre com modéstia, ética e alteridade, na esteira do pensamento fértil do Padre Vieira, ou seja, a verdadeira fidalguia é a ação. O que fazeis, isso sois, mais nada. Seja bem-vindo, mestre. Empossando o professor Otávio Elísio Alves de Brito, faz agora a leitura do termo de compromisso como novo associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Vou falar. Prometo cumprir os deveres de associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Observar seu estatuto, empenhar forem atribuídos. Seu agradecimento. Leitura do termo de posse pelo secretário-geral, Dr. Antônio Carlos Albuquerque. Antes da leitura do termo de posse, devemos esclarecer: o novo associado efetivo, professor Otávio Elísio, receberá oportuna e presencialmente a medalha João Pinheiro, o distintivo de lapela do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e o diploma de associado efetivo. Passo a ler o termo de posse. Aos 30 dias do mês de junho de 2021, em sessão solene virtual, tomou posse como associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais o professor Dr. Otávio Elísio Alves de Brito, eleito para ocupar a cadeira número 47,
que tem como patrono o escritor e historiador João Camilo de Oliveira Torres. O empossado prestou o compromisso nos termos estatutários perante o presidente Luiz Carlos Abrita, prometendo cumprir os deveres inerentes à investidura. Para constar, foi lavrado o competente termo de posse, que vai assinado pelo presidente e pelo secretário-geral. Belo Horizonte, 30 de junho de 2021. Em seguida, o secretário-geral faz agora o seu discurso de saudação ao novo associado, o professor Otávio Elísio Alves de Brito. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. Luiz Carlos Abrita, caros confrades presentes, familiares e amigos e amigas do empossando, meus senhores e minhas senhoras, meu caro professor Otávio Elísio, na metade do século passado, em agosto de 1907, um grupo de mineiros ilustres, tendo à frente João Pinheiro da Silva, fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, entidade que passou a desempenhar um relevante serviço cultural a Minas Gerais, com reflexos em todo o país. Assinala, entre expansões de júbilos e de enfrentamentos das inúmeras dificuldades, a trajetória do 114º aniversário de sua fundação. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, conhecido como Casa de João Pinheiro, é página fulgurante da história de nossa querida terra de Minas Gerais. Coube-me na presente solenidade a tarefa agradabilíssima de historiar, ainda que ligeiramente, a existência dessa Casa de Cultura, fundada pela palavra, amparada pela ampla generosidade de corações bem formados, desenvolvida por dedicadas administrações, padrão de glória para este formoso Estado. Que pensamentos inspiradores desse nosso ilustre fundador, pai do ex-governador Israel Pinheiro da Silva, igualmente benfeitor deste sodalício, homem culto e visionário do futuro, segundo Juscelino Kubitschek, levaram-no a dotar a denominada cidade de Minas de uma instituição cultural merecedora até hoje do nosso carinho, mas também do nosso respeito. Na última homenagem pública prestada a João Pinheiro da Silva, em 16 de dezembro de 2017, programada na gestão do presidente emérito Dr. Luiz Alberto da Cruz Quintão, o confrade Aristóteles Ateniense, em discurso na Praça João Pinheiro, foi quem forneceu parte da resposta quando nos lembrou: quem adentrasse no sóbrio gabinete do presidente do Estado de Minas Gerais em 1906, encontraria numa de suas paredes estas reflexões: amo a luta com vertigem,
Gosto das dificuldades que desafiam a minha atividade. Este juízo que fazia de si mesmo o filho de um imigrante italiano vindo da Toscana, falecido vítima de febre amarela, já aos 11 anos foi compelido a trabalhar para ajudar a família. Nada mais justo trazer à memória na atualidade a advertência de João Pinheiro, certa feita, escrevendo àquela época que a antiga energia dos mineiros precisa ser acordada. Meus senhores e minhas senhoras, nesse ponto, a minha oração está pronunciada. O meu discurso está feito. Entretanto, meu caro professor Otávio Elísio, louvo e aplaudo todos os pensamentos e eventos em que há uma significação ideal e das minhas tímidas forças eu os amparo e sirvo como posso. A razão de nos reunirmos hoje, eu digo altamente, é simpática ao meu coração e ao meu espírito. E esta casa, justamente dita de João Pinheiro, que está a receber mais uma personalidade para lhe reforçar as fileiras e as linhas do bom combate. A nossa instituição, sem embargo de suas tradições, não pode permanecer no exercício da contemplação para não se encontrar, de repente, no imobilismo. As entidades sociais precisam permanentemente revigorar suas forças, estimulando cada vez mais as realizações que justificam perante a sociedade a existência de um sodalício como este. Otávio Elísio Alves de Brito é quem acolhemos agora. Assinaram a inscrição do então candidato para os trâmites estatutários, além da minha pessoa, os confrades Adalberto Mateus e a professora Márcia Maria Duarte dos Santos, permitido hoje a concretização do ato de imponente significado. Irá ocupar a cadeira 47, cujo patrono é o mineiro de Itabira, Dr. João Camilo de Oliveira Torres, escritor, professor, historiador e jornalista. Vibram, pois, desta solenidade grandes pensamentos, também rejubilam grandes afetos. Meus prezados ouvintes, Otávio Elísio Alves de Brito, ao lado de seus méritos intelectuais, culturais e morais, também possui um espírito primoroso de natureza associativa. Ao elaborar a presente saudação, um cuidado me veio. O receio de não fazer justiça a um homem excepcional na apresentação do seu extenso currículo vitae para cumprir o formalismo devido a um homem de cultura. Se houver um responsável, este será o próprio empossado, em virtude da sua incrível capacidade de multiplicar com brilho em vários campos de atividades. Afinal, a quem devemos saudar? Ao brilhante e admirado engenheiro, merecedor de inúmeras homenagens? Ao professor muitas vezes premiado? Ao político incansável que nos outorgou todos os seus inúmeros trabalhos publicados? Natural de Belo Horizonte,
a bela capital de Minas, filho de Reinaldo Otávio Alves de Brito e Elisa Machado Alves de Brito. Mas prefiro dizer-lhes, como ele escreveu, terceira geração de ouropretanos, Fausto e Reinaldo Alves Brito. Avô e pai, engenheiros e professores de geodésia e astronomia na Escola de Minas de Ouro Preto. Nascendo em Belo Horizonte, eu me fiz gente, profissional, cidadão e político em Ouro Preto. Nos seus estudos e graus universitários, devemos sintetizar o seguinte: possui o curso de Engenharia de Minas e Metalurgia na grande Universidade de Ouro Preto, especialização em Engenharia Econômica na Universidade Católica, análise e administração de projetos, marketing e análise de risco em Massachusetts, nos Estados Unidos. Análise e avaliação de projetos industriais no Banco Mundial, Washington, nos Estados Unidos, com visitas às indústrias do Japão. Curso Internacional de Economia Mineral na Universidade do Colorado, Economia Mineral na Escola de Minas de Paris, França. Nas suas atividades profissionais e cargos públicos, foi funcionário do IDE, professor de Economia e Legislação Mineral no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Tratamento de Minério da Escola de Minas de Ouro Preto, secretário adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, secretário executivo da Fundep, Universidade Federal de Minas Gerais, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, secretário de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, diretor do BNMG, Banco de Desenvolvimento, secretário executivo da Copan, secretário do Estado interino e presidente interino da Fundação CETEC e consultor do CNPq. Mas também ocupou mandatos eletivos, deputado federal constituinte em 1987 a 1991, deputado federal em 1997 e 98, e ainda as suplências e efetivações. Exerceu como suplente o mandato de deputado federal para a legislatura 95-99, de 25 de fevereiro de 97 a 1º de janeiro de 98. Nos seminários e conferências e congressos, foi o nosso representante, o representante do Estado de Minas Gerais, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e na Rio 92. Nas atividades parlamentares, ocupou a Assembleia Nacional Constituinte, a Comissão de Sistematização, suplente em 87 e 88, Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, titular em 1987. No Congresso Nacional, ocupou a Comissão Mista, que altera a legislação do salário e educação, vice-presidente titular em 97, a Comissão Mista Criação do FGPC, suplente em 97. Na Câmara dos Deputados, ocupou as comissões permanentes de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, titular em 97 e 98, Minas e Energia, suplente em 97 e 98. Nas comissões temporárias, a Comissão Especial Implementação na ALCA, titular em 97 e 98. A PEC número 20, Parlamentarismo, suplente em 97 e 98. PEC número 370 e 96, Autonomia das Universidades, titular em 97 e 98. PL número 5.430/90, Legislação sobre Direitos Autorais, titular em 97. Projeto em trâmite Sistema Financeiro Nacional, suplente em 97 e 98. Mas também ocupou atividades sindicais representativas de classe e associativas. Membro da SBPC, Sociedade Mineira de Engenheiros e Sociedade Brasileira de Geologia, presidente. Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, presidente da Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema e do Fotoclube de Minas Gerais e presidente da Metabig 73 e 76. Nos conselhos, foi consultor do CNPq em 79 e 80, membro do Conselho de Administração da Epamig em 79 e 80, do CONAMA em 91 e 94, Conselho de Administração do SEBRAE em Minas Gerais, 95 e 97, e do COINDE em 95 e 97, presidente do COPAN e do CONECIT em 91 e 94. Muitas missões oficiais ele esteve presente. Representante do Brasil como secretário especial do Meio Ambiente em Genebra, na Suíça. Visita a mina do urânio e Poços de Caldas e a central nuclear de Angra dos Reis, em 89. Representante da Câmara dos Deputados nas eleições legislativas da Inglaterra como observador em Londres, em 97. Representante da Câmara dos Deputados na segunda reunião de vice-ministros responsáveis por comércio do hemisfério da Costa Rica. Representante da Câmara dos Deputados do seminário a ALCA, o Brasil e a Economia Mineira, Belo Horizonte, 1997. Eis aí, resumidamente, o currículo vitae do nosso confrade Otávio Elísio. Dirijo-me aos prezados ouvintes. Nos últimos 30 anos, prevalece no Brasil uma sociedade menos integrada, ao lado também das desigualdades que foram aprofundadas. Houve o surgimento de duas sociedades distantes, irreconciliáveis, semelhantes à plutocracia de Platão. Para o exercício interpretativo dessa desintegração, levamos em conta as considerações narradas por Richard Sennett em O Declínio do Homem Público às Tiranias da Intimidade, em 1999, refinado sociólogo e historiador, a respeito do declínio do homem público, afirmando que a corrosão do caráter enfraqueceu o poder do Ocidente ao se comparar os atuais tempos modernos com os dos anos em que o Império Romano entrou em decadência. Na tolice que essa ideia possa sugerir, há um fundo de verdade. Porém, meu caro confrade professor Otávio Elísio, graças ao trabalho do atual presidente
Luiz Carlos Abrita, ao lado dos valorosos diretores que formam o Conselho Diretor, com a contribuição dos demais associados, esta casa tem conseguido manter o prestígio, a despeito de estar inserida em uma conjuntura que vem exigindo sacrifícios especiais de todos nós. A nossa casa é de estudos, de memória e de cultura, muito menos de política partidária. Mas a sua tribuna de Minas, colocando-se por isso sempre na linha das nobres causas voltadas ao nosso Estado e ao nosso país. É dentro deste propósito de pensar, de trabalhar e fazer pelo bem e pela justiça que aqui o recebemos. Pode entrar e agir com os nossos votos de boas-vindas. Agradeço a generosa atenção de todos os presentes. Tenho dito, muito obrigado. Palavra o professor Otávio Elísio Alves de Brito para a sua oração de ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Obrigado, presidente Luiz Carlos Abrita. De todo o coração, o seu de boas-vindas como associado efetivo do grande Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Quero cumprimentar todos os companheiros do Instituto presentes nesta posse. Quero cumprimentar os membros dos conselhos diretores e peço permissão para cumprimentar e saudar companheiros e parentes presentes nessa solene posse. Prezados Luiz Carlos Abrita, presidente, e Antônio Carlos de Albuquerque, muito agradeço por esta simpática reunião virtual para a minha posse nesta notável e competente instituição civil, científica e cultural, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Tem tradição de estudos, pesquisas e divulgação de história, de geografia e de ciências correlatas, de grande importância em nossa Minas Gerais. Muito da memória de Minas está em sua maravilhosa biblioteca, mapoteca e hemeroteca. Essa instituição tem reconhecimento de sua competência em níveis nacional e internacional. Prezado presidente, é uma honra que muito agradeço. Aqui, enriquecendo minha vida profissional, já participei de reuniões e seminários e acompanho os excelentes trabalhos que vem realizando. Sua sede, a Casa de João Pinheiro, é um espaço que revela seriedade e competência institucional. Eu a frequentei e alimentei sonhos. Eu me fiz gente, profissional e cidadão político em Ouro Preto, numa época especial que provocou otimismo e autoconfiança. Período do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Construção de Brasília em 3 anos e meio
e indústria automobilística. JK foi frequente em Ouro Preto, incentivando o patriotismo e a cultura. Fez acreditarmos que podemos ser um país desenvolvido. Um pouco da história pessoal minha, o trem de ferro, os sinos das igrejas tocando, as bandas de música, São Marcos de Vila Rica, a Corrida do Ouro, explosão cultural, barroco mineiro, primeira cultura genuína brasileira definida pelos modernistas paulistas em 1924. Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Vivi cidade e memória convivendo com cidade viva e me fiz mineiro de nascença, de família e de profissão. Como o avô e o pai, eu me formei na Escola de Minas, engenheiro de Minas e metalurgista, onde fui professor de tratamento mecânico dos minérios 1 e 2. Na UFMG, fui professor no Instituto de Geociências. Prezado presidente, aqui Minas começou a existir. Primeiro ouro, diamante nos córregos e encostas de morros, com a decadência da população aurífera. Na segunda metade do século XVIII, a economia se diversificou na agricultura, no comércio. Crescimento vertiginoso da construção de igrejas, palácios, chafarizes, pontes e calçamentos de ruas e praças, com o uso da pedra-sabão, do quartzito, de rochas produzidas na redondeza. Explosão cultural, com as marcas de uma maravilhosa sociedade multiétnica, com irmandades laicas de apoio aos irmãos e com construção de igrejas e capelas. E forte presença nesta sociedade multiétnica do trabalho e da cultura de negros e afrodescendentes. Lembro este especial momento para mostrar, senhor presidente, o quanto me é fundamental participar efetivamente do Instituto. História de Minas Gerais é escrita a partir da história da mineração e surge a Capitania das Minas do Ouro, cujo tricentenário foi comemorado em 2 de dezembro. Estou na ACEMinas, onde presido o Conselho Empresarial de Turismo, e fui um dos responsáveis pelas comemorações do tricentenário. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais foi pioneiro, foi um dos responsáveis pelas comemorações do tricentenário. O Instituto foi pioneiro com reuniões e manifestações na sede, Casa de João Pinheiro, nas quais tive a oportunidade de participar das reuniões. Um número de sua revista e, no encerramento, o lançamento do excelente livro Minas Gerais 300 anos, com trabalhos de 36 pesquisadores e 580 páginas. Falo com muito orgulho da comemoração em andamento neste Instituto da histórica viagem do imperador Dom Pedro II a Minas, 35 dias,
em 1881, com uma apresentação competente da professora Regina Almeida e com agenda de palestras em suas paradas. A primeira foi Barbacena, a segunda foi Carandaí Queluz, Conselheiro Lafayette. Esta brilhantemente apoiada na comemoração pelo Dr. Antônio Carlos de Albuquerque Central, secretário-geral do nosso instituto, e que nos orgulha muito com sua presença e as suas palavras. Tenho assistido a todas com grande prazer. Também houve uma parada em Ouro Preto e Mariana. Em Mariana, assistiu à Semana Santa. Estou falando de Dom Pedro II. E parando em Ouro Preto, sua passagem foi apresentada pelo prefeito Ângelo Osvaldo, associado, acompanhado a Comissão de Estudos de Imigração em Minas Gerais, coordenada por José Osvaldo Lasmar. Os imigrantes na literatura, a imigração libanesa com a professora Maria Zil, Comissão Cultural Permanente de Genealogia. É uma grande sucessão de histórias dentro da história de Minas e do Brasil. Como exemplo, a excelente palestra de Diáconis Batista Vargas sobre Dona Joaquina de Pompéu. E começam agora no Instituto, as comemorações dos 232 anos da Inconfidência Mineira e o bicentenário do fim da Inquisição luso-brasileira. Presidente Luiz Carlos Abrito, teria muito ainda para falar do excelente trabalho que encontro no Instituto Histórico de Minas Gerais, mas devo justificar minha escolha da Cátedra 47, cujo patrono é João Camilo de Oliveira Torres, escritor, jornalista, professor. Eu o conhecia pelo nome, na minha época ainda de Ouro Preto, quando convivi com Alceu Amoroso Lima, a quem João Camilo teve amizade. O que atravessa toda a vida e obra de João Camilo é a monarquia e o catolicismo. Daí a presença com ele de Alceu Amoroso Lima. Foi historiador, jornalista, escritor, professor na PUC e na UFMG, exceto uma passagem pelo Rio de Janeiro para estudar filosofia, pouco deixou Minas Gerais. Nasceu em Itabira, em 1915, 31 de julho. Do lado materno, foi descendente da família Drummond e ganhou 2 primos famosos, o poeta Carlos Drummond de Andrade e o escritor e monge beneditino Dom Marcos Barbosa, da Academia Brasileira de Letras. Como jornalista profissional, foi redator-chefe da Folha de Minas e de O Diário. Foi eleito para a Academia Mineira de Letras e participou da instalação da Comissão Mineira de Folclore. Com brilhantismo intelectual, a simplicidade foi o traço marcante de sua personalidade. Deixou uma grande obra que trata da história do Brasil e de Minas Gerais. E nesta está incluído O Homem e a Montanha, que é um trabalho que ele fez nesta obra de Minas, evidentemente falando sobre a formação do mineiro. Faleceu em 1973,
encerrando as minhas palavras sobre o meu patrono. Faleceu em 1973 em sua mesa de trabalho, quando escrevia seu último artigo, Os Mitos de Nossa Época. Foi homenageado com o artigo A Utopia Camiliana, por Alceu Amoroso Lima. O penúltimo artigo foi Morte e Ressurreição. Foi publicado dias depois no Correio do Povo. Escreveu uma autobiografia, abro aspas, O Homem Interino, publicado em 1998. Eugênio Ferraz, que me antecedeu na Cátedra 47, deixou um excelente trabalho sobre João Camilo, intitulado Um Idealista. De sua lista de livros, encontrei 7 que foram editados pela Câmara dos Deputados. Conservador e monarquista foi uma de suas marcas de trabalho intelectual e político e instituiu, em sua volta, a volta da monarquia no Brasil, durante a campanha contra a República Velha na década de 1930. Sua obra mais premiada e mais edificada foi A Democracia Coroada, Teoria Política do Império no Brasil, que saiu em 1957. Também escreveu sobre uma cartilha sobre parlamentarismo, presidencialismo no Brasil, a formação do federalismo e os construtores do império, editados na Câmara dos Deputados. Em tudo que escreveu, aparece com frequência temas políticos e religiosos, inclusive sua fidelidade à Igreja com sua doutrina social e ação católica. Prezado presidente Carlos Abrita, secretário-geral Antônio Carlos Albuquerque, saudando cada um e todos os colegas e amigos do Instituto que gostaria de fazê-lo, peço permissão para não podemos saudar a todos, saudar os colegas associados efetivos, Dr. José Anchieta da Silva, segundo diretor de Comunicação Social e presidente de Asseminas, e Wagner Colombaroli, membro do Conselho Superior, que é também da Escola de Minas. Com esses nomes, peço que estejam também lembrados os outros colegas e companheiros associados efetivos. Estou assumindo com prazer e muita honra o cargo de associado efetivo do Instituto, com a disposição de discutir trabalhos e projetos que podemos fazer. Tenho muito a aprender. Estou empenhado no desenvolvimento do turismo em Minas Gerais, aproveitando todo o seu potencial de riquezas culturais, históricas e naturais. Isto é na Asseminas, que vejo em parceria com este instituto. Estou no grupo de trabalho por Furnas, o Mar de Minas, que está muito ameaçado. Escrevo livros sobre a experiência de que muito me orgulho na Assembleia Nacional Constituinte, que lutei para que fosse democrática e com participação da sociedade. Dediquei com ênfase a trabalhos na educação, na cultura, no meio ambiente e na mineração. Finalizando, trago na minha experiência profissional a militância política e cultural e, como professor, fortes compromissos com o trabalho
que encontro nessa competente instituição. Quero compartilhar informações e, certamente, enriquecer muito meus conhecimentos. Prezado presidente Abrita, estou indo com prazer ao trabalho no Instituto. Muito agradecido por essa oportunidade de que sinto orgulho. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos os convidados e participantes, nas pessoas do escritor Olavo Romano, os presidentes da Academia Mineira de Letras, e da nossa associada correspondente, professora Cândida Correia Cortes de Carvalho. E agora, com a palavra, o presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, para o encerramento desta sessão solene. Senhoras e senhores, Exupéry escreveu em Terra dos Homens que a grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Trabalhando só pelos bens materiais, construímos nós mesmos nossa prisão, encerrando-nos lá dentro, solitários, com nossa moeda de cinza, que não pode ser trocada por alguma coisa que valha a pena viver. E Exupéry nos ensina que as coisas que valem a pena, como a amizade, um voo noturno, os mares, as montanhas, os sorrisos das crianças, o dinheiro não compra. Professor Otávio Elísio, além do seu trabalho incessante direcionado para o bem, é modesto e adota os princípios fundamentais da alteridade. O mais novo associado é também um apreciador apurado da música clássica, de Beethoven, Mozart, Debussy e outros mestres, frequentador assíduo da nossa filarmônica. Como podem ver, a sua vida toda é direcionada para os altiplanos do espírito. Seja bem-vindo ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, mestre Otávio Elísio Alves de Brito. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado.